Bom dia, professor Francisco José de Almeida, da disciplina Elementos de Máquinas 1. Eu vou desenvolver um exemplo de dimensionamento geométrico de engrenagens. Muito bem, eu quero dimensionar geometricamente, ou seja, eu quero estimar as dimensões de um par de engrenagens com potência de entrada de 5 cavalos, rotação de entrada 1.200 RPM, relação de transmissão igual a 3. E eu estou indicando que é uma limitação de espaço. Essa engrenagem não pode ser grande, tem que ser pequena. Muito bem. Então são 6 cálculos e seis estimativas, né? E um cálculo, na verdade, né? Vamos começar. Ângulo de pressão. Como já foi apresentado na teoria, usualmente se trabalha com ângulo de pressão igual a 20 graus. Portanto, nós vamos admitir um ângulo de pressão de 20 graus. O número de dentes, como nós também vimos na teoria, temos uma tabela que nos indica o menor número de dentes possível para não haver engripamento. O número de dentes tem que ser o menor possível para diminuir o tamanho da engrenagem, o peso da engrenagem, o custo da engrenagem. Bom, para uma potência de 5 cavalos e para uma rotação de 1.200 RPM, eu posso admitir que isso é uma condição média. Para um ângulo de pressão de 20 graus que nós já definimos, nós chegamos que o número mínimo de dentes tem que ser 12. Nós nunca, num anteprojeto, ficamos no limite. Nós sempre deixamos uma folga, porque nós estamos fazendo anteprojetos, para não estar sendo otimizado. Não é um projeto otimizado. Então, nós sempre adotamos um número de dentes para o pinhão um pouco maior do que o mínimo. Normalmente 2 a mais, algo do tipo. Então, nós vamos adotar o número de dentes do pinhão igual a 14. Esse índice 1, como eu já disse em outra aula anteriormente, se refere a pinhão. Índices ímpares são para pinhão, índices pares para coroa. Então, Z1 é o número de dentes do pinhão. Bom, mas eu sei que o número de dentes da coroa é a relação de transmissão vezes o número de dentes do pinhão. E a relação de transmissão foi dada, 3. Como eu acabei de adotar o número de dentes do pinhão, 14, eu posso fazer o cálculo e concluir que o número de dentes da coroa é 42. Porém, eu nunca posso ter uma relação de transmissão perfeitamente inteira. Não é admissível, não é aceitável. Por quê? Porque uma relação de transmissão exatamente inteira significa que uma volta exatamente inteira da coroa dá um número exatamente inteiro de voltas do pinhão. Isso significa que sempre o mesmo dente do pinhão vai bater no mesmo dente da coroa. E se houver um erro de fabricação justamente nesses dentes, eu vou ter um impacto exagerado, desnecessário, a cada volta da coroa. Então eu quebro a relação de transmissão para eu ficar variando os dentes que estão encostando um com o outro entre pinhão e coroa. Muito bem, então eu tenho duas opções: diminuir o número de dentes do pinhão, da coroa, desculpa, ou aumentar o número de dentes da coroa. Como eu falei que nós temos um problema de espaço, então eu vou adotar um número menor de dentes na coroa, para diminuir um pouquinho o tamanho do dente o tamanho da coroa. Muito bem, então o número de dentes da coroa é igual a 41. Isso significa que eu tenho que recalcular a relação de transmissão. A relação de transmissão real, então, é Z2 sobre Z1, 41 sobre 14, que é 2,93. 3 é a relação de transmissão teórica, mas a real é 2,93. Bom, continuando, a largura da engrenagem, eu também já vimos na teoria. A largura da engrenagem é lambda vezes o módulo, onde o lambda é dado em função da qualidade de fabricação. Como eu preciso de uma engrenagem de tamanho reduzido, eu preciso de uma engrenagem de bom material, um módulo pequeno. Então, para ser compatível, eu também devo usar uma boa qualidade de fabricação. Eu não pego um material bom e faço ele fundido. Eu não pego, por exemplo, um aço liga, de alta liga, e fabrico ele fundido, né? É uma coisa um pouco muito estranha na engenharia, né? Se eu admito que eu quero ter uma coisa boa em alguma posição, eu quero uma coisa boa em todas as outras posições. Um exemplo bem simples para você entender: um carro de alto desempenho, um carro caro, ele já vem com ar-condicionado. Eu não preciso de ar-condicionado para o carro de alto desempenho, mas uma pessoa que paga muito caro um carro, ela quer um ar-condicionado. Então, quer dizer, tudo vai ser bom. O pneu vai ser bom, a roda vai ser bom, o som vai ser bom, o ar-condicionado vai ser bom, o banco vai ser bom, vai ser tudo bom. Porque já que uma coisa eu gasto, então já gasto das outras também, tenho tudo bom. Né?
Mesma coisa é o caso então de engrenagens. Muito bem, como eu quero uma boa qualidade de fabricação, então, da tabela, que já foi apresentada na teoria, eu pego que o meu lambda é igual a 25. Como eu não tenho um módulo ainda, eu não consigo calcular a largura da engrenagem, que é lambda vezes o módulo. Então eu vou calcular o módulo primeiro, estimar o módulo primeiro, depois eu calculo a largura da engrenagem. Bom, vamos então estimar o módulo. Então, a equação de Dublin, raiz cúbica de 2z71.620, potência de entrada dividido pela tensão admissível à fadiga do material do pinhão, vezes coeficiente de Dublin, vezes o lambda, vezes o de dentro do pinhão ao quadrado, vezes a rotação de entrada, a rotação do pinhão. Uma tensão admissível, então, é a fadiga, sigma n, tensão a fadiga, VJ1, J2, J3, pelo coeficiente de segurança, a fadiga. Então, vamos admitir um material para o pinhão. Então, como eu tenho um espaço limitado, eu vou pegar uma engrenagem de um material razoável, não o melhor do mundo, mas um material razoável. Vou pegar um aço beneficiado, um 42 cromo molibdênio 4, que tem uma dureza tanto no núcleo quanto no flanco, porque não tem tratamento térmico esse material, de 300 Bridel. Muito bem. Então eu posso calcular a tensão à fadiga, 300 sobre 100 é 3, ao quadrado é 9, 9 vezes 10, 90 kg força por centímetro quadrado, porque a dureza Bridel subentende a unidade kg-força por centímetro quadrado. Bom, J1 então o coeficiente de material oposto. Eu vou admitir que a coroa também é fabricada de aço, o pinhão já até adotei o material do pinhão, vou admitir que a coroa também é de aço, portanto E2 igual a 1, portanto essa conta da J1 igual a 1. Muito bem, o J2 então, como nós vimos na teoria, é função da viscosidade, eu tenho uma tabela dada a viscosidade, eu definir o valor do J2, porém, nesse caso, eu não sei qual é a viscosidade necessária para lubrificante. Essa disciplina não trabalha com lubrificação, tem uma disciplina específica para isso. Eu não sei nem qual é a temperatura de trabalho, para depois alterar a viscosidade necessária para 50 graus em Grausengra. E eu nem sei o que é Grausengra. Né? Na verdade, é uma unidade de viscosidade, você vai ver na outra disciplina. Mas nesse momento eu não sei nada disso. Então, como é que eu uso essa tabela? Eu vou fazer o que todo engenheiro faz. Eu vou chutar no meio. Então, vou pegar um valor arbitrário mais ou menos no meio da tabela. Por exemplo, vou pegar o J2 igual a 0,9. Podia ser 1, não tem problema nenhum. Nós vamos ver durante esse cálculo que isso não vai influenciar quase nada no resultado final. Vamos chegar lá. Então, engula por enquanto. Daqui a pouco a gente vai ver que realmente não há nenhum problema fazer isso. Por isso que eu coloquei na teoria J3 menor ou igual que 1 e nem expliquei direito. Porque não muda muita coisa no resultado final. Nós vamos já ver, vamos já calcular. Então, vou adotar, tem que ser menor ou igual que 1, pegar qualquer número, por exemplo, 0,85, qualquer número. Menor ou igual que 1, próximo de 1. Então, menor é igual, né? Então próximo de 1, mas menor. Bom, o coeficiente de segurança fadiga de 1,5 a 2,5, vimos na teoria. Vou adotar também 1,5, chutar no meio 2. Bom, então eu tenho todos os números agora. Eu posso fazer a conta. Eu vou ter que a tensão admissível à fadiga do material do pinhão é 34,4 kg-força por centímetro quadrado. Essa unidade veio lá da tensão à fadiga, 90 kg-força por centímetro quadrado, que veio da dureza Brinell do material. Bom, o YE, que é o fator de Dublin, temos uma tabela para ele. Eu tenho, então, J1 igual a 14, V1 igual a 14. Relação de transmissão 2,93, eu tenho que interpolar esse número, interpolando, vai dar YE de 0,173. Substituindo, então, todos os valores da equação de Dublin e calculando, então nós vamos ter um valor do módulo calculado de 0,27 subentendido centímetro. Como eu prefiro que fique em milímetro, eu vou multiplicar por 10, então fica 2,7 milímetros. E agora é que eu vou entender por que não tem problema eu chutar um J2 qualquer, chutar um J3 qualquer. Porque esse número que eu calculei, agora eu vou normalizar ele, eu vou pegar um módulo normalizado. Então eu vou pegar a tabela de módulos normalizados e para a classe 1 eu vou pegar o módulo mais próximo, que é o módulo 3.
Ou seja, se aquele cálculo tivesse dado 2,8, eu ia pegar o mesmo módulo 3. Se tivesse dado 3,1, eu ia pegar o mesmo módulo 3. Ou seja, pequenas variações do J1, J2 ou qualquer outro número, no fim das contas, eu sempre vou chegar no mesmo módulo normalizado. Porque eu preciso, um módulo normalizado são números redondos. Então, se fosse 2,7 aquele valor, 2,8, 2,93, 3,08, 3,2, ia ser tudo 3 o módulo que eu ia escolher nesse momento. Tanto o J2 e o J3 eu posso pegar mais ou menos qualquer um, lógico, usar um bom senso que não vai mudar muito a minha resposta. Muito bem, então voltando ao I33, a largura da engrenagem, agora eu tenho um módulo, já tinha um lambda. Então, lambda é 25 vezes 3, que é o módulo, portanto, a largura da engrenagem é 75 milímetros. Bom, continuando, o ângulo de hélice, é a quinta estimativa, então, no exame geométrico, são 6, e depois um cálculo. Eu vou adotar, para diminuir o custo, que a engrenagem de dentes retos, portanto, o ângulo de hélice igual a 0. Raio do fundo do dente, ele varia de 0,1 a 0,3 vezes o módulo. Eu posso adotar qualquer valor dentro dessa faixa, é aceitável, quanto maior melhor. Na verdade, como o dente da engrenagem ele tem um raio na cabeça também, eu posso até adotar um raio de fundo de dente um pouquinho maior que 0,3 vezes o módulo, para chegar até 0,4 vezes o módulo. Como nós estamos num anteprojeto, é o primeiro projeto nosso, nós não estamos otimizando esse produto de jeito nenhum, isso é um anteprojeto. Eu vou adotar um valor padrão, entre aspas, né? Vou botar o meio da faixa. Raio do fundo do dente, 0,2 vezes o módulo. Como eu já tenho o módulo igual a 3, o raio do fundo do dente então é 0,6 milímetros. Bom, finalmente, tomei então 6 estimativas, e agora eu vou fazer o cálculo do grau de recobrimento, número médio de dentes em contato. Engrenagem de dentes retos, nós temos a equação no grau de recobrimento para dentes retos, nós vamos calcular todos esses itens aí. O raio externo é o raio primitivo mais o adendo, isso é geométrico, só você lembrar da aula passada, quando nós vimos terminologia, geometricamente, você achei que isso é muito fácil. Né? O adendo, então, é uma vez o módulo, portanto o adendo é 3 milímetros. O raio do primitivo do dente é o diâmetro primitivo sobre 2. O diâmetro primitivo é o módulo vezes o número de dentes, então 3 vezes 14, 42. Voltando, então, o raio primitivo é 42 sobre 2, 21 milímetros. E o raio externo é 21 milímetros mais 3 milímetros que é o adendo, 24 milímetros é o raio externo. O raio de base é o raio primitivo vezes o cosseno do ângulo de pressão. Essa é uma equação geométrica, é função da definição do círculo de base que nós fizemos, já apresentamos na aula de teoria. Substituindo os números, então o raio primitivo é 21 milímetros, o ângulo de pressão é 20 graus, o raio de base do pinhão é 19,7 milímetros. Então eu posso, vou calcular agora para a coroa, para fazer o cálculo. O conceito é exatamente o mesmo. O raio externo da coroa é o raio primitivo da coroa mais o adendo. O adendo nós já calculamos, 3 milímetros. O raio primitivo da coroa é o diâmetro primitivo da coroa sobre 2. O diâmetro primitivo da coroa é módulo vezes o número de dentes da coroa, que nós já definimos anteriormente, 3 vezes 41, 123 milímetros. Então o raio primitivo é 123 por 2, que é 61,5 milímetros. Portanto, o raio externo é 61,5 milímetros mais 3 milímetros, que é o adendo, dá 64,5 milímetros. O raio de base da coroa é o raio primitivo da coroa vezes cosseno do ângulo de pressão. Substituindo os valores, o raio de base da coroa é 57,8 milímetros. E o passo circular, como nós sabemos, é π vezes o módulo. Então agora eu vou substituir os valores e fazer a conta. Então, substituindo os valores e fazendo a conta, se você quiser pode confirmar aí. Para aí o vídeo, faz a conta, depois continua, vê que é verdade. Deu 1,59, quer dizer que eu tenho na média 1,59 dentes em contato. Quer dizer que uma hora eu tenho um dente em contato, uma hora eu tenho dois, uma hora eu tenho um dente em contato, uma hora eu tenho dois. Porque o número real é o número inteiro, né? Eu tenho um ou dois dentes em contato, dá para ter um dente e meio em contato, né? Mas esse é o número médio de dentes em contato, né? Essa é a definição de grau de recobrimento. Uma observação, uma dica para você, o grau de recobrimento, ele geralmente fica em torno de 1,6. Se você fizer a conta num número muito fora de 1,6, você errou a conta. Então volta e faz a conta, porque ele fica em torno de 1,6. Muito bem.
A largura da engrenagem foi dada, 75 mm, foi calculada já. Portanto, o comprimento do dente, como é dentes retos, ângulo de hélice é 0 graus, cosseno de 0 a 1. O comprimento do dente é os mesmos 75 mm. E o grau de recobrimento intermitente, como o ângulo de hélice é 0, ele não tem a 0, né? Eu tenho só o grau de comprimento frontal mesmo para a engrenagem de dentes retos, como nós já explicamos na teoria. Então fica o mesmo 1,59. Bom, então resumindo então, ângulo de pressão 20 graus, número de dentes do pinhão 14, da coroa 41, a relação de superfície real 2,93, largura da engrenagem 75 mm, módulo 3, ângulo de hélice 0, adotamos dentes retos, raio do fundo do dente 0,6 mm, esses são os valores adotados. E nós calculamos 1,59 dentes na média em contato, que é o grau de recobrimento. Bom, muito obrigado pela atenção. Até a próxima oportunidade.